Quando o anel de diamante deslizou no dedo de Sofia durante a cerimónia de assinatura do grande contrato de fusão na sede da Mendes e Associados em Lisboa, o silêncio na sala de reuniões tornou-se ensurdecedor. Ninguém ali imaginava que eu, a sua amante secreta há 3 anos, estava prestes a revelar-me como a nova acionista majoritária que controlava 51% das ações e podia destruir todo o acordo num único gesto. O ar-condicionado zumbia baixinho, mas o meu coração batia tão forte que parecia coar pelas paredes de vidro que davam para o rio Tejo ao entardecer. Sofia, com o cabelo castanho escuro apanhado num coque perfeito e o tailleur preto que eu mesma ajudara a escolher naquela manhã, manteve o sorriso profissional colado ao rosto. O noivo imposto, o herdeiro da família rival Carvalho, apertava-lhe a mão como se selasse um negócio de gado. O pai dela, o velho António Mendes, ergueu o copo de vinho do Porto Reserva Especial e anunciou com voz grave: "Esta união não é apenas de famílias, é o futuro da nossa empresa no mercado europeu." Os advogados assentiram, os investidores estrangeiros sorriram, mas eu, Ana Santos, sentada ao fundo da mesa como simples consultora externa, sentia o gosto amargo da traição subir-me à garganta. Tudo começara 3 anos antes, numa conferência de vinhos em Vila Nova de Gaia. Eu era a jovem analista ambiciosa da concorrente, ela a herdeira relutante da Mendes e Associados, o império familiar que exportava vinho para meio mundo. Encontrámo-nos por acaso no bar do hotel, depois de um dia de palestras aborrecidas. "O vinho é o sangue de Portugal, mas às vezes sufoca-nos", disse ela, com os olhos castanhos fixos nos meus. Ri-me e respondi que o sangue também podia ser veneno se não se escolhesse bem os parceiros. Falámos até de madrugada. No dia seguinte, trocámos números por motivos profissionais. Uma semana depois, estávamos num apartamento escondido em Alfama, beijando-nos como se o mundo fosse acabar. Nunca dissemos em voz alta o que éramos. Era mais seguro assim. O mundo dos negócios em Lisboa ainda sussurrava escândalos antigos, uma relação entre 2 mulheres ambiciosas seria o fim de ambas. Mas o amor, mesmo escondido, cresce como as videiras antigas do Douro, silencioso, profundo, impossível de erradicar. Sofia subia na empresa do pai, eu escalava na minha, sempre trocando mensagens encriptadas e encontros roubados em Sintra ou na praia de Cascais fora de época. Ela sonhava com a independência, eu sonhava com poder suficiente para a proteger. Até que o Império Mendes começou a ruir. A crise europeia, dívidas antigas, concorrência feroz dos espanhóis. O pai dela encontrou a solução, uma fusão com os Carvalho, selada por um noivado. Sofia tentou recusar. "Não posso, Ana. É a empresa da família, os empregos de centenas de pessoas. Se eu disser não, perdemos tudo." Eu ouvi em silêncio, apertando-lhe a mão na escuridão do nosso quarto secreto. "Então luta ao meu lado", pedi. Mas ela escolheu o caminho que achava seguro. E eu, sem lhe contar, comecei o meu próprio plano. Comprei ações aos poucos, através de sociedades offshore que ninguém ligava a mim. Usei contactos em Bruxelas, informações que Sofia me passava sem saber o fim. Quando cheguei aos 51%, soube que o momento tinha chegado. Hoje, na sala de reuniões, o advogado do meu lado pigarreou e anunciou: "Antes de assinarmos, apresenta a nova acionista majoritária da Mendes e Associados, a doutora Ana Santos, que representa o fundo internacional que agora detém controlo." Todos os olhares se viraram para mim. O pai de Sofia empalideceu. O noivo imposto largou a mão dela como se queimasse. E Sofia olhou-me diretamente nos olhos pela primeira vez em público. Vi o choque, o medo, o amor que nunca morreu e a pergunta muda: "Porquê, Ana? Porquê agora?" Levantei-me devagar, o coração a mil. O contrato de fusão está cancelado até nova avaliação. Como acionista maioritária, exijo uma reunião privada com a Sra. Mendes. O caos irrompeu. Gritos, papéis voando, o pai de Sofia chamar-me traidora. Mas eu só via ela. E soube, naquele instante, que cada passo que dei para chegar aqui tinha um preço que nenhuma de nós poderia pagar sem perder algo para sempre. A reunião privada durou menos de 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Sofia e eu ficámos sozinhas na sala adjacente, com a vista para o castelo de São Jorge iluminado pelo pôr do sol.
Ela tremia, o anel ainda no dedo como uma algema. Tu sabias. Sempre soubeste e não me disseste nada. A voz dela saiu baixa, carregada de mágoa. Respondi com a frieza que aprendera nos corredores de poder. Se te tivesse contado, terias tentado impedir-me. E o teu pai teria encontrado outra forma de te vender. Ela virou-se para a janela, os ombros caídos. Vender. É isso que achas que sou? Uma mercadoria? Não respondi logo. Porque no fundo, sim, era isso que o mundo dela fazia com as mulheres ambiciosas, transformava-as em pontos para alianças. Flashback para 2 anos antes. Estávamos em Óbidos, num fim de semana roubado. Sofia acabara de ser promovida a vice-presidente, eu fechara o meu primeiro grande negócio sozinho. Deitadas na cama de um hotel antigo, ela confessou, o meu pai nunca aceitaria. Diz que é fase, que eu preciso de um homem ao lado para ser respeitada no setor. Eu ri, mas por dentro doía. Então vamos esperar. Um dia eu tenho poder suficiente para mudar isso. Ela beijou-me e disse que me amava. Naquela noite, decidimos que o segredo era a nossa proteção. Mas o segredo também era uma prisão. Cada promoção dela exigia mais descrição, cada passo meu para o topo exigia mais sacrifícios. Deixei de ver a minha própria família para não levantar suspeitas. Sofia começou a namorar homens de fachada só para acalmar os rumores. O preço estava a subir. De volta à sala, ela tirou o anel e pousou na mesa. O que queres agora, Ana? Destruir-me? Sacudi a cabeça. Quer salvar-nos às duas. Com o controlo, posso reestruturar a empresa sem a fusão. Tu ficas como CEO, eu como acionista silenciosa. Continuamos como sempre. Ela riu-se, amarga. Silenciosa? Depois disto? O meu pai já está a ligar para os advogados. Os Carvalho vão processar-nos. E tu tornaste-te exatamente no monstro que eu temia que o poder fizesse de ti. As palavras cortaram fundo, mas mantive o rosto impassível. Era necessário. Se mostrasse fraqueza, perdia tudo o que construíra para a proteger. O resto do dia foi uma guerra de nervos. O pai de Sofia exigiu uma assembleia extraordinária para o dia seguinte. Os investidores estrangeiros, que eu trouxera, ameaçaram retirar o capital se a fusão caísse. Eu passei a tarde no meu escritório improvisado na sede, a rever documentos, enquanto Sofia era arrastada para uma reunião familiar. À noite, recebi uma mensagem dela, encontra-me no nosso lugar. Preciso de ti. O nosso lugar era um banco de jardim no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa inteira aos nossos pés. Cheguei primeiro. Quando ela apareceu, sem maquilhagem, com olheiras profundas, abracei-a sem dizer nada. Chorámos as duas. Eu escolhi a empresa porque pensei que era a única forma de ter um futuro para nós, sussurrou ela. Mas agora vejo que destruí o nosso presente. Beijei-lhe a testa. Ainda podemos reconstruir. Juntas? Mas no fundo sabia, cada escolha que fizera até ali deixara cicatrizes que o amor sozinho não apagaria. A Assembleia Extraordinária foi marcada para a manhã seguinte na antiga adega convertida em sala de reuniões, em Vila Franca de Xira, onde tudo começara para a família Mendes. O ar cheirava a carvalho e vinho velho, mas o ambiente era de batalha. Eu sentei-me à cabeceira, com o meu advogado ao lado. Sofia chegou acompanhada pelo pai, que mal me olhava. Isto é uma traição à família, disse António Mendes, voz rouca de fúria contida. A minha filha foi manipulada por uma mulher que se infiltrou como uma cobra. Um murmúrio correu pela mesa. Alguém tossiu, desconfortável. Sofia baixou os olhos. Eu levantei-me devagar. Manipulada? Eu comprei ações legalmente, com dinheiro que ganhei sozinha. O que é traição aqui é forçar uma mulher adulta a casar para salvar dívidas antigas. Mostrei os números. A fusão com os Carvalho teria diluído o controle da família em 70%, deixando Sofia como figura decorativa.
A minha proposta mantinha-a como CEO com poderes executivos plenos, mas exigia transparência total e corte de gastos desnecessários. Os investidores aplaudiram. O pai dela, não. E o noivado? Vai ser cancelado assim, como se nada fosse. Sofia falou pela primeira vez, voz firme. O noivado nunca foi real para mim. Foi uma imposição. E eu recuso-me a continuar. O olhar que me lançou foi um misto de gratidão e raiva. Eu sabia o que custava dizer aquilo em público. Mas a vitória tinha preço. Nessa tarde, os Carvalho lançaram uma ação judicial por quebra de contrato verbal. A imprensa de negócios começou a circular rumores. Herdeira lésbica trai família por amante ambiciosa. Os nomes ainda não saíram, mas era questão de tempo. Sofia ligou-me à noite, do apartamento dela em Belém. O meu pai disse que me deserdava se eu não voltasse atrás. Ameaçou contar tudo à imprensa. Fui até lá. Encontrámo-nos na varanda, com o mosteiro dos Jerónimos ao fundo. Então conta tu primeiro, sugeri. Assume quem és. Eu estou aqui ao teu lado. Ela abanou a cabeça. Não posso. Perco a empresa, os amigos, a reputação que construí. Tu consegues viver sem nada disso? A pergunta ficou no ar. Porque eu já vivia assim há anos. Mas ela não. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Um dos nossos principais distribuidores cancelou contratos, pressionado pelos Carvalho. Sofia teve de despedir 50 pessoas na Adega do Douro. Chorou no meu ombro depois da reunião. Cada nome na lista é uma família que eu conheço desde criança. Fiz isto por ti, Ana? Não, fizera por sobrevivência. Mas o peso era o mesmo. Nessa noite, pela primeira vez, dormimos separadas. O silêncio entre nós era mais pesado que qualquer discussão. O processo judicial arrastou-se por meses. Lisboa fervilhava de rumores. Eu passei dias inteiros no tribunal, com advogados caros que pagava do meu bolso. Sofia, como CEO, tinha de sorrir para os jornalistas e negar tudo. A minha vida privada não interfere na empresa, repetia ela nas entrevistas. Mas à noite, no nosso apartamento secreto agora vigiado, desabava. Estou a perder-me, Ana. Cada vez que minto, sinto que traio nós as duas. Eu segurava-lhe o rosto. É temporário. Quando ganharmos, assumimos tudo. Juntas. Mas as palavras soavam ocas até para mim. Um dia, o pai dela apareceu no meu escritório sem aviso. Tu achas que a amas, mas estás a destruí-la. Sofia sempre foi fraca com mulheres. Tu aproveitaste-te. Respondi com frieza, o que destruiu Sofia foi a pressão que o senhor colocou sobre ela desde criança. Eu dei-lhe escolha. Ele riu-se, amargo. Escolha? Ela vai perder a empresa se continuar contigo. Saiu batendo a porta. Nessa noite, contei a Sofia. Ela ficou em silêncio durante minutos. Depois disse, talvez ele tenha razão. Talvez eu devesse ter casado com o filho dos Carvalho e fingido para sempre. As palavras cortaram como vidro. Levantei-me. Então faz isso. Eu retiro-me. Vendo as ações de volta. Ela agarrou-me o braço. Não. Não consigo viver sem ti. Mas também não consigo viver assim. Foi a primeira vez que admitimos que o amor sozinho não bastava. A viragem veio num jantar de negócios em Sintra. Um investidor americano, que eu trouxera, propôs uma saída, vender 20% das ações a um fundo neutro, manter o controlo, mas acalmar os Carvalho com um acordo extrajudicial. Sofia concordou de imediato. Eu hesitei. Sabia que isso enfraquecia o meu poder. Mas vi nos olhos dela o desespero. Aceitei. O acordo foi assinado em privado. Por fora, parecia vitória. Por dentro, eu perdera a maioria absoluta. Sofia ganhou espaço para respirar.
Mas o preço foi a minha independência. Pela primeira vez, senti que trair a minha própria ambição por amor. E soube que isso mudaria tudo. Os meses seguintes foram uma dança perigosa. A empresa estabilizou, os despedimentos pararam, mas a tensão entre nós crescia. Sofia queria assumir publicamente a relação, eu, agora com menos poder, temia represálias. Se sairmos do armário agora, os investidores fogem, argumentava eu. Ela respondia, e se nunca sairmos, o que sobra de nós? Discutíamos até de madrugada. Uma noite, em Coimbra, depois de uma conferência, ela disse, talvez o amor exija sacrifício maior do que o poder. Eu não respondi. No dia seguinte, descobri que ela marcara uma entrevista exclusiva com uma revista. Vou contar tudo. Sem ti. O pânico subiu. Liguei-lhe, não faças isso. Vai destruir a empresa que salvamos. Ela desligou. O artigo saiu 2 dias depois. Sofia Mendes assume relação com a acionista Ana Santos e promete transparência total. O caos foi imediato. Ações caíram 15%. 2 grandes clientes cancelaram. O pai dela sofreu um infarto ligeiro. Eu corri para o hospital. Encontrei Sofia no corredor, pálida. Fiz isto por nós, disse ela. Agora ninguém pode usar o segredo contra mim. Abracei-a, mas por dentro calculava os danos. Perdera mais poder. Ela ganhara liberdade. Mas a empresa sangrava. Decidi contra-atacar. Usei os meus contactos restantes para trazer um novo parceiro asiático que compensava as perdas. Funcionou, mas exigia em troca que Sofia aceitasse um conselho de administração mais forte, onde eu tinha veto. Ela assinou, magoada. Estás a controlar-me outra vez. Respondi, estou a salvar o que resta. Nessa noite, pela primeira vez em meses, fizemos amor com urgência desesperada, como se soubéssemos que o fim se aproximava. Mas o ato deixou um vazio. O amor ainda existia, mas estava ferido por tantas escolhas frias. 1 ano depois, a empresa recuperara, mas nós duas estávamos irreconhecíveis. Sofia era uma CEO respeitada, mas solitária. Eu, acionista minoritária, vivia em constante vigilância. O pai dela nunca perdoou. Os Carvalho desistiram do processo, mas o mercado lembrava-se. Uma tarde, no mesmo mirador onde tudo recomeçara, Sofia disse, chegou a hora de escolher, Ana. Ou vivemos abertamente, ou terminamos. Olhei para Lisboa ao longe. Pensei em todos os passos, o anel, a assembleia, o artigo, os despedimentos. Cada vitória custara um pedaço de nós. Não posso escolher entre ti e o que construímos, respondi. Ela chorou. Então perdemos as duas. Separámos-nos oficialmente 2 semanas depois. Ela ficou na empresa. Eu vendi as ações e abri o meu próprio fundo em Porto. Encontrávamo-nos por acaso em eventos, sorrisos frios, olhos cheios de tudo o que não dizíamos. O amor sobreviveu, mas transformado em lembrança dolorosa. A ambição exigira o seu preço final, a impossibilidade de voltar atrás. Será que o amor verdadeiro pode realmente sobreviver quando a ambição e o poder exigem sacrifícios impossíveis de recuperar? Verdadeiro ou falso?